Voltamos à entrevista com o mestre em Engenharia Ambiental, Israel Pestana Soares, especialista em poluição atmosférica e doutorando em poluição do ar. Israel, falávamos no bloco anterior sobre o pó preto, você explicava um pouco sobre como é o comportamento dessa poeira na atmosfera de Vitória. A gente poderia esmiuçar um pouquinho mais dessa atmosfera e nesse período crítico agora, o que está acontecendo além do normal? Correto. A bacia atmosférica da região metropolitana da Grande Vitória sofre influência de dois ventos, né? O vento oriundo da direção nordeste, no período chuvoso, e na estação seca a gente tem ventos oriundos do sudoeste, né? O que acontece? Existem alguns locais que estão mais suscetíveis a receber contribuição do polo industrial. Então, alguns bairros, algumas comunidades são mais afetadas por essas emissões, dada a proximidade com esse polo. O que eu acredito é que a população também, de um modo geral, está sugestionada a classificar qualquer poeira como pó preto. Então, existem pessoas que residem longe do polo industrial, têm muito menos influência e classificam a poeira de suas casas como pó preto. Mas, de fato, o pó preto, né, como a gente definiu no primeiro bloco, ele é de origem do polo industrial. Certo. E as outras fontes? Porque tem sido muito colocado por técnicos, inclusive essa tem sido uma revolta que a população tem colocado. Muitas vezes coloca, não, o problema é do trânsito, o problema é da construção civil, de outras fontes, né? E não só do polo industrial do Tubarão. Quando a gente trabalha com poluição do ar, fica difícil da gente apontar um único culpado, porque existe, na verdade, reações químicas, reações físicas que ocorrem na atmosfera e acabam tornando esse material particulado, essa poeira em suspensão, uma mistura, né, de diversas fontes. E quando esse material se deposita, por exemplo, nas vias, as vias passam a gerar, na verdade, uma poeira que não é originária da própria via, né? Isso. Se a gente for definir uma emissão de vias, eu classificaria as emissões como desgaste de pneus, desgaste de freios, desgaste de pavimento e desgaste do próprio veículo, né? Você tem pintura e, além do escapamento, é claro que você emite particulados e gases. Agora, existe a deposição dessas outras indústrias, dessas outras fontes, né, algumas até naturais, como áreas expostas de sol, aerossol marinho, que acabam se depositando na via e sendo ressuspensa. Na verdade, por falta de eficiência de política pública de limpeza dessas vias ou fiscalização de controle das emissões, né, dessas fontes que são as fontes principais. Certo. A gente tem outras fontes aí, como queimadas também, né? Sim. É uma coisa até que eu tenho sentido nesse período, alguns momentos, com aquele cheiro de queimado, e a gente sabe que também tem a influência de queimada de turfas na região, no sopé do Mestre Álvaro, áreas que foram drenadas, inclusive vale a pena trabalhar isso, né? Porque o Provársias, um programa que aconteceu, bancado pelo governo federal há 35 anos atrás, teve um impacto violentíssimo, né? Fazendo a drenagem de todas as áreas úmidas, né? As vases, para recuperar, com a pretensão de se tornar todas essas áreas agricultáveis, mas acabou secando grandes áreas úmidas que eram, hoje, principalmente no período que a gente está vivendo, com pouca fluência nos rios, né, com pouco volume de água nos rios, a gente teria todas essas regiões que eram antigas esponjas, né, estavam quase constantemente inundadas, que iam drenando e contribuindo para a manutenção da quantidade de água necessária para as cidades. E agora, com essa dessecação, né, há constantes queimadas, inclusive perdendo essa matéria orgânica, que é também fertilidade do solo, né? Então, um ponto específico, né, isso também influencia, né?
Com certeza, e essa queimada das tufas a gente consegue perceber a longas distâncias, né? Eu moro, por exemplo, em Vila Velha, gosto muito de ir ao Morro do Moreno. Quando eu subo lá e olho para o pé do Mestre Álvaro, em dias secos eu consigo ver aquela fumaça branca, né? Característica dessa queimada das tufas. Elas alcançam grandes altitudes e são transportadas aí por centenas, milhares de metros aí da emissão. Sim. Também é uma fonte de incômodo, né? De poluição do ar e fora a degradação da vegetação, né? É verdade. Agora, voltando à questão do trânsito, né? Quer dizer, só contestando algumas assim, afirmações que são colocadas por aí, da importância muito grande do trânsito. Se a gente fosse comparar uma cidade como Vitória, que tem 700 mil veículos, com uma cidade como São Paulo, que tem 12 milhões de veículos, vamos dizer, e 8 milhões de veículos, a gente tem uma qualidade do ar em termos de poeira sedimentável aqui, que é até maior do que a cidade de São Paulo, com a frota muito menor, né? Então não seria esse o grande promotor da poeira sedimentável. De fato, o material particulado que é originado nas vias de tráfego é um material particulado mais fino. Tá? Os estudos apontam que esse material particulado não apresenta uma granulometria grosseira. O que vem, na verdade, de fora e se deposita nas vias acaba possuindo uma granulometria maior e se deposita mais facilmente. Mas quando a gente analisa o escapamento dos veículos, desgaste de pneus, desgaste de freio, a gente observa que essas partículas são, em geral, partículas finas, menores que 2,5 micrômetros. Certo. E quando a gente pensa no monitoramento disso, eu acompanhei durante muito tempo a instalação tanto de rede de monitoramento de poeira sedimentável, como a rede automática, né, que definiu pontos. Não estaria na hora da gente redefinir esses pontos, fazer uma nova modelagem, uma modelagem acompanhada mais de perto pela comunidade? Atualmente, a Ranquear, a rede automática de monitoramento da qualidade do ar da Grande Vitória, possui 8 pontos de monitoramento, né? Essa rede, na verdade, é da década de 2000, né? Então, ela já está um pouco defasada, né? Já tem quase 14 anos. Porque a cidade cresceu muito, né? Em volta desses pontos também, e o que era representativo para aquela época já não é tão representativo para a realidade da região. Novos pontos devem ser inseridos, pois existem locais que não são cobertos por essa rede, mas aí a gente está falando da rede automática, que analisa os parâmetros legislados pelo CONAMA, e agora incluíram o MP 2,5. Então a gente está falando de PTS, PM10, 2,5, o CO, o ozônio e o SO2. Essa rede, o diagnóstico feito por essa rede, que saiu nos relatórios que foram lançados pelo IEMA nos últimos anos, aponta que o problema da região da Grande Vitória está em torno do material particulado e do dióxido de enxofre. O dióxido de enxofre também é uma coisa preocupante para a gente. Sim, é uma coisa que a gente observa a ultrapassagem dos padrões. Sim. Então, os padrões são ultrapassados para os parâmetros material particulado e SO2. Essa rede merece uma revisão, uma reavaliação, um redimensionamento, né, para a gente poder cobrir essas áreas que não estão sendo monitoradas e, além disso, verificar se os pontos que estão sendo medidos, se a gente não pode realocar alguns monitores para outros pontos, porque às vezes o problema é um investimento financeiro, então dá para rearranjar a rede, eu acredito, né? Sim, nós estamos falando de um problema da população de Vitória, né? Então a população hoje reclama, né? Por um problema de poluição atmosférica. Então a questão dos investimentos, eu acho que elas têm que ser comparativamente analisadas para os benefícios que vão gerar, né? Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já com a nossa entrevista. Fique conosco.